pé para fazer uso do texto que se encontra em Atos, capítulo de número 15 e o versículo de número 39. Você localiza aí. Atos, capítulo de número 15, o verso 39. Já quero usar da oportunidade para agradecer ao pastor Edmundo, tá? Obrigado. É sempre um privilégio poder cooperar com vocês, servir vocês a essa igreja. Versículo 39 está escrito assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Por gentileza, tome seu assento. Meus irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração. Você que está presente, você que está pela internet, de alguma maneira não teve como estar, talvez do grupo de risco. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Eu sei que nós já entramos na reta final do ano de 2020. E por esse feito, esse ano que se encerra, é natural a gente às vezes terminar ali com as expectativas talvez baixas, mas o Senhor colocou a mensagem ao meu coração, que ela possa ser bálsamo para a sua vida. Capítulo de número 15, para ser específico, o versículo que lemos, o escritor trata de uma divisão, uma discussão entre Paulo e Barnabé. Se você analisar o acontecimento que antecede, você vai ver que é Barnabé que busca Paulo em Tarsis, quando ele está ali há 11 anos, por orientação do Senhor, ele vai para lá. No capítulo de número 9, ele se converte. O Senhor se apresenta a ele. Ele vai para a Arábia 3 anos, fica ali, e dali para Tarsis 11 anos, fabricando tenda, cumprindo seu ofício. Até que Barnabé, um homem de Chipre, que tem características do Espírito Santo, assim o descreve alguns escritores, ele vai em busca de Paulo em Tarsis, porque em Antioquia está acontecendo um grande avivamento, a igreja floresce em Antioquia. Quando isso acontece, é Barnabé que vai lá e busca ele e introduz a igreja em Antioquia. Está acontecendo um avivamento, a igreja está crescendo, e o texto diz que o Espírito Santo acrescentava a igreja. Você vai ver essa expressão diversas vezes aqui no livro de Atos, quando Lucas está descrevendo que o Espírito Santo acrescentava a igreja. E quando a igreja cresce, obviamente, o serviço, o trabalho vai crescendo, vai aumentando, e nós precisamos de obreiros que estejam dispostos a trabalhar. Jesus mesmo disse que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores que queiram de fato trabalhar. Se você quer trabalhar, se você quer servir, sempre há espaço. Então, Paulo é agregado, ele vem para a igreja de Antioquia e o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para a obra missionária. A igreja abençoa, é uma igreja que abençoa os dois, e eles vão. Só que nesse grupo, nós temos Barnabé, nós temos João Marcos e Paulo. Eu acho fantástico aqui, Charles Swindoll, um escritor americano, presidente do seminário de Dallas, por pelo menos 5 gestões. Ele escreve algo fantástico aqui, eu quero compartilhar com você. O que me chama a atenção é que Pedro é um pescador. Pedro e André são pescadores. Mateus escreve muito bem isso. João e Tiago consertam redes. E se você pegar Pedro, pescador, talvez não é dotado de tanta capacidade teológica como Paulo tem, você vai ver que no período onde Paulo se converte, Atos capítulo de número 9,
a quando ele aparece no cenário para protagonizar algo na igreja do Senhor, já se passaram ali mais de 14 anos, indo para 15 anos. E a reflexão que eu deixo é que nós não somos insubstituíveis. Paulo, quando você lê a biografia dele, você vê que ele é hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele é fariseu. Quanto ao zelo, foi perseguidor da igreja. Alguém preparado que foi instruído aos pés de Gamaliel, Gamaliel que é neto de Hilel. Alguém preparadíssimo para servir, que tem um currículo invejável. Só que a igreja não é feita só de currículo. A igreja é de Jesus. A obra é de Jesus. Você percebe que com todo o currículo de Paulo e de Saulo, né? Saulo e Paulo, a diferença com o nome judeu e outro romano, você vai perceber que ele vai ficar esperando o momento dele, esperando ser introduzido na obra do Senhor. Em contrapartida, você vê Pedro pregando em Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 3, protagonizando e a obra do Senhor sendo acrescentada. Pedro pregando, Pedro fazendo a obra. Um pescador cheio do Espírito Santo, que deixou as redes, deixou o barco e se lançou no arado, na obra do Senhor. Nós não somos insubstituíveis. Se não quisermos ir, se não quisermos fazer, Deus sempre levantará alguém para fazer. Sempre levantará alguém para fazer. A obra do Senhor não ficará desassistida. A gente não é unanimidade. A gente tem que parar com essa mentalidade que se eu não fizer, se eu não colocar a mão, se eu não tocar, se eu não desenvolver, se eu não fizer, vai ficar pelo caminho, pela metade, longe disso. Paulo preparado em Tarsis, 11 anos, esperando o momento de ser introduzido. Pedro pregando e o Espírito acrescentando à igreja. Então a gente percebe que é o Senhor quem nos chama e é o Senhor quem determina o tempo. Se não chegou a sua hora ainda, eu aprendi isso. O pastor Valdevan Paiva Rodrigues foi meu pastor durante 9 anos e 8 meses. Baixinho cearense. Se não chegou a tua hora, se não chegou o teu momento, se submeta. Deus não quebra princípio pré-estabelecido para estabelecer outro. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de Deus determinado para você. Espera. Se Barnabé não vai lá atrás de Paulo e o abençoa e o traz, estava em Tarsis. Os olhos de Eli estão escuros, estão escurecendo. E Deus chama Samuel. Só que Samuel ouve a voz de Eli. Deus não quebra princípios. É necessário que alguém te abençoe. É necessário que alguém te introduza. É necessário que alguém ore por você, abençoe você. Você só será uma autoridade espiritual se um dia você se submeter a uma autoridade espiritual e essa autoridade te abençoar. Então Paulo chega em Antioquia, o Espírito Santo separa Barnabé, Paulo e João Marcos para a obra missionária. João Marcos, que é sobrinho de Barnabé. E ele sai para a região frígio-gálata da Galácia, para a primeira viagem missionária. A obra foi fantástica. Eles pregaram, implantaram igrejas, deixaram um legado da primeira viagem, retornam para a base missionária de Antioquia. No meio dessa viagem, no meio dessa primeira viagem missionária, da região da Galácia, João Marcos, que é um obreiro novo, teme, retornando para a base missionária de Antioquia. Quando eles retornam da primeira viagem, Barnabé e Paulo, que eles, contando o testemunho, que a igreja se alegra. Passado alguns dias, Paulo se levanta e diz: voltemos a confirmar as igrejas. Vamos dar assistência para a igreja que foi implantada, para os irmãos que ficaram. Barnabé achou aquele parecer bom e diz: ótimo,
João Marcos, vamos retornar. Paulo diz comigo, ele não vai. O texto descreve que houve tal desavença que não puderam andar mais junto. Uma briga, um desentendimento, onde João Marcos não se viu mais para andar no grupo. Barnabé, que tem características do Espírito Santo, entende que se João Marcos fica ali, ele poderia ser apenas mais um. Ele pega João Marcos e navega para Chipre. Paulo se demora em Antioquia da Pisídia. Paulo se demora em Antioquia. Agora vai. Paulo se demora em Antioquia. E o texto diz que ele fica alguns dias ali. E o texto é bem claro em dizer que tendo, pois, Paulo escolhido a Silas. Isso é escolha. Eleição. Paulo escolheu Silas. Por que Paulo escolhe Silas? Silas é um obreiro pronto. E se eu te perguntar o que você sabe sobre Silas, a boa maioria responderá que Silas é aquele que apanhou com Paulo lá na cidade de Filipos, Atos capítulo de número 16. A gente sabe o que o hino canta, que ele foi açoitado, à meia-noite louvaram, estão amarrado ao tronco, as prisões se abriram, os grilhões e reticências. Só que Silas é bem mais que isso. Silas é notável em Jerusalém, reconhecido pelos apóstolos. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Silas é profeta. É um obreiro esmerado. Em outras palavras, Silas é um obreiro pronto que não vai dar trabalho para Paulo. Silas é alguém que já está preparado, pronto para andar com Paulo pelo temperamento dele. Tem que ser alguém que não vai abrir mão, não vai arregar, né? Como diz o goiano. Que não vai retroceder, como João Marcos retrocedeu. A prova disso é que em Atos capítulo de número 16, os dois apanham juntos. São presos juntos. Perto da meia-noite cantam louvores juntos. E saem também da prisão juntos. Silas é um obreiro pronto. Obreiro pronto, ele não vai ter trabalho de fazer Silas. Não vai ter trabalho de formar Silas. Só que o obreiro pronto, ele costuma ir embora por uma proposta melhor. O obreiro pronto, quando vem por proposta, vai embora também por proposta. Paulo escolhe Silas para sair com ele na segunda viagem. Só que entenda uma coisa, isso é nosso. Nós não queremos estar entre os piores. A nossa escolha é querer andar com quem é bom. A gente tende a escolher os melhores. A gente quer os melhores do nosso lado. A prova disso é que a gente quer se relacionar com pessoas que têm a mesma posição social que a gente. A gente se relaciona com pessoas que têm o mesmo nível intelectual que a gente. A gente quer estar entre os melhores, a gente quer os melhores. Nós temos essa vaidade de dizer, fulano é meu amigo. Queremos o melhor. Escolhemos estar entre os melhores. Paulo escolhe Silas para a segunda viagem missionária. Quando ele vai para a região da Galácia, ele tem na mente de ir para a Ásia Maior, só que o Espírito Santo o impede. O Senhor tem uma obra com ele, apresenta-se um varão macedônio e diz, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Quando Paulo chega na cidade de Listras, Icônio e Listras, alguém dá um testemunho de um menino, por nome de Timóteo. Paulo, o grupo está completo. Tem um moço, filho de Eunice, judia, o pai é grego, neto de Lóide, um menino crente. Ele daria certo no grupo.
Ele chega em Listra, chega em Icônio, o testemunho é o mesmo. Tem um moço, franzino, magrinho, filho de Eunice, neto de Lloyd. Ele daria certo no grupo. Paulo quis que esse menino vai com ele. Timóteo agrega ao grupo. Timóteo foi com eles. E a caravana da segunda viagem missionária está montada. Paulo chega em Filipos, anunciando a Cristo pelo poder do Espírito. Eu não quero ater ao texto de Atos 16, mas você sabe o que aconteceu lá. Dali ele vai para Tessalônica. Paulo chega em Tessalônica, anuncia a Cristo em Tessalônica. De Tessalônica a Bereia. De Bereia ele chega a Atenas, dá testemunho da causa de Cristo no Areópago. Dali ele vai para Corinto, 1 ano e 6 meses, cidade de Corinto. Ele entra na cidade de Corinto, estabelece uma igreja, em uma das metrópoles daquela época, estrategicamente para que o evangelho chegue a outras partes do mundo. Dali ele chega a Éfeso, anuncia o evangelho de Cristo em Éfeso, pelo poder do Espírito. Aonde ele passava, uma igreja era implantada e discípulos ficavam ali. Obreiros é implantado também ali, discipulado e feitos ali. Um missionário incansável, que, como descreveu os coríntios, de bom grado eu me gastarei e me deixarei gastar pela causa de Cristo. Ele mesmo que descreveu: eu estou acostumado a não ter e a ter, a viver em escassez quanto na bonança. Da terceira viagem missionária, ele regressa a Jerusalém. É Ágabo quem profetiza que ele seria preso. Mas Paulo tem a determinação de chegar até Jerusalém. Ali ele é capturado em Jerusalém, enviado a Cesareia. Apela pelo direito de cidadão romano, tem a sua causa julgada por Félix, Festus, Agripa, e ele vai dar testemunho de Cristo em Roma. O certo é que Paulo chega a Roma. A data é meio incerta, mas pelos cálculos, final de 64. Ele chega a Roma preso em uma prisão domiciliar. Mas toda essa adversidade, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Cristo não está presa. Ele descreve que fez passar toda uma guarda pretoriana por ele. Passaram toda uma guarda pretoriana presa a ele, soldados a ele, e ele pregou a todos. Mostrando que independente do lugar que nós estamos inseridos, nós não somos infrutíferos. Você decide se vai ser infrutífero ou não. Quando o Senhor fala com ele, lá em Atos capítulo de número 9, dizendo: eu vou te mostrar quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje você persegue, amanhã será perseguido. Em outras palavras, Cristo estava querendo dizer para você, para ele: hoje as tuas cartas têm poder para prender. Amanhã as cartas que você vai escrever têm poder para libertar. Hoje as cartas que você escreve mata. Amanhã ela vai dar vida. Hoje você persegue. Amanhã você vai sentir o peso da perseguição. E pela causa de Cristo. Ele está preso, mas ele não é infrutífero. Ele está preso, mas ele está colocando gente de pé, do lado de fora. Ele está preso em sua casa, em uma prisão domiciliar, mas ele continua enviando cartas. Ele continua motivando quem está à frente da obra. Ele continua motivando e colocando, encorajando os obreiros que deixou pelo caminho, a igreja que deixou plantada ao longo dos 27 anos. E o que eu acho fantástico aqui é que ele não escreve carta a Silas. Ele escreve 2 poderosas epístolas a Timóteo, filho na fé. Se você pegar o conteúdo da primeira epístola, da segunda epístola, você vai ver que Paulo chama Timóteo de filho. Meu filho. Todas as vezes que eu me lembro das suas lágrimas, que eu sei que são lágrimas que não é fingida, é de uma fé firme, constante, verdadeira, que habitou na sua mãe Eunice,
que habitou na sua avó Lloyd, eu tenho certeza e sou convicto que habita em ti também. Não despreze o dom de Deus que há em ti, que foi imposto pelas minhas mãos. Aqui Paulo está sentindo a paternidade de um obreiro que foi gerado na sua própria entranha. O que eu quero dizer para você com isso? O que eu quero dizer com o raciocínio da mensagem dessa noite? É que vale a pena a gente investir em gente. Vale a pena a gente investir em alguém. Vale a pena a gente acreditar em quem ninguém quer acreditar. A gente não vai estar formando só um obreiro. A gente não vai estar formando só um líder. A gente vai estar formando um filho espiritual. Eu te convido a acreditar em quem ninguém quer acreditar. Você não vai formar só mais um discípulo, só mais um obreiro. Você vai formar um filho espiritual. Não tem nada mais gratificante do que a gente ajudar alguém, do que a gente preparar alguém, do que a gente acreditar em alguém. Toda a minha vida, Deus colocou pessoas para acreditar em mim. Minha família é candomblessista, de terreiro mesmo, pai e mãe, raiz candomblessista. Eu decidi aceitar Cristo com 15 anos. Fui expulso de casa em seguida. Morei de favor 2 anos. Na casa da diaconisa Rosa, evangelista Francisco, que são pais para mim. Ganhei 3 irmãos de criação. Francisnei, Fabrício e Tiago. Cristões de berço. Congreguei 9 anos. Pouco mais que isso. 9 anos e 8 meses. Com um único pastor. Pastor Valdevan Paiva Rodrigues. Que foi quem me introduziu ao ministério. Que foi quem me motivava. Eu lembro em algumas situações do pastor Valdevan me dar a oportunidade, eu ainda era um jovem, um garoto. E alguns irmãos questionaram ele por aquela oportunidade. Por que estava me dando aquela oportunidade? Por que ele estava decidindo fazer aquilo? Porque eu já tinha saído de casa, porque tudo que eu tinha era fé. Eu abracei aquela oportunidade que o pastor tinha me dado, o pastor Devan Paiva Rodrigues. Abracei com unhas e dentes. Decidido a ser um obreiro, decidi que seria crente. Que entregaria a minha vida no altar e trabalharia para Cristo o resto de minha vida. O pastor estava perguntando. Estou indo para o 3º seminário agora em janeiro. Com 18 anos o Fabrício foi me matricular no Ibicamp. 17 para 18 anos, eu faço aniversário em junho. Eu fiz a minha matrícula para iniciar em agosto. Ele fez a minha matrícula lá. Tinha convicção do que queria. E tenho até hoje. Só que alguém decidiu acreditar em mim, o que eu faço hoje? Eu decido também acreditar em pessoas constantemente. A nossa casa, eu e a irmã Amanda, é saindo um e cuidando de outro. É saindo um e cuidando de outro. Quando a gente termina de cuidar de um, pode ter certeza que Jesus vai mandar outro. Eu adotei o Cleito recentemente. Pouco mais de 1 ano. Cleito é um traficante do setor da minha mãe. Dessa alturinha aqui. Moreno. 13 passagens na polícia. Ele aceitou Jesus, foi na rede social, me achou e falou: mano, eu quero andar com você. E aí vai nós cuidar do Cleito da Mariana. A minha sogra, eu fui pregar em um projeto em São Paulo, e o Cleito da minha cola, todo dia, vai fazer o que hoje? Estou indo orar, estou indo estudar. E o Cleito junto comigo, eu disse: então vamos comigo. O Senhor está te chamando para acreditar em alguém, o Senhor está te chamando para cuidar de alguém, para discipular alguém, para trabalhar a serviço. Só que nós entendemos que a obra, ela tem uns espinhos, ela é árdua. Só que o bom é que a gente amadurece.
E oxalá que amadurecemos. É por isso que Paulo descreve na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 15 para o 16. Oxalá que nós amadurecemos. Porque Paulo chega em Roma, e a segunda epístola que ele escreve a Timóteo tem um teor triste e encorajador. Porque ele escreve dos desafios que teríamos. Nos últimos dias subverterão tempos trabalhosos. Lobos ferozes será introduzido no meio do rebanho. Mas tu permaneça naquilo que fostes inteirado. Permaneça naquilo que eu te ensinei. Pregue a tempo, fora de tempo, mas permaneça na sã doutrina. Quando a sentença está decretada no capítulo de número 4, que Paulo está em uma masmorra romana, está prestes a morrer, ele sabe que o momento da partida dele está chegando. Ele sabe que daqui a pouco tempo ele vai estar com o Senhor, vai estar com o Senhor já. Ele escreve a Timóteo, não escreve a Silas. E o soar das palavras de Paulo talvez traga-nos preocupação por um momento. Porque ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Quando vier, traz a minha capa que eu deixei em Troades, os pergaminhos na casa de Carpo, os livros, os pergaminhos. O inverno está vindo, vai fazer frio. Mas ele abre um parênteses e diz: traga João Marcos, ele me é útil para o ministério. O mesmo Paulo que 27 anos atrás não quis que João Marcos fosse com ele no grupo, está mandando trazer ele, porque a gente amadurece. Paulo entende uma coisa, que quem está deixando legado não deixa trinca, não deixa divisão, não deixa rachadura. Ele está deixando um legado. Então ele diz: manda trazer João Marcos, ele me é útil para o ministério. Paulo está deixando um legado, e esse legado é em Timóteo. Paulo está deixando um legado, e esse legado é em alguém. Se 27 anos atrás ele tinha uma mentalidade que não quis que João Marcos fosse com ele, você vai ver ele ensinando Timóteo a fazer remédio para o estômago. É isso que Cristo faz com a gente. Quando você for beber água, põe um pouco de vinho por causa da enfermidade do teu estômago. Paulo tem um filho espiritual. Quando você cuida de alguém, quando você decide investir em alguém, quem quer que seja, você não vai ter só um discípulo, você não vai ter só um obreiro, você vai ter um filho espiritual. Isso é para todos nós. Talvez você está encerrando o seu ano. Não sei a forma que você está encerrando esse ano, não sei como que está a sua motivação e o seu coração para continuar no ministério. Mas quando você for dormir, quando você deitar a cabeça no travesseiro, lembra dessa palavra. Que no capítulo 2 e o versículo 15, Paulo escreve a Timóteo dizendo: se apresente aprovado, como obreiro que maneje bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Há uma tradução no original, no grego, que tanto o reverendo Hernando Dias Lopes, quanto o Suíndo e Alain Brizotti têm maneiras diversas de interpretação para a palavra aprovado. Eu gosto de usar a aplicação que o Alain usa para aprovação. Ele sabe que existia uma tradição na época para aprovação da prata. Se eu comprasse esse álcool aqui, pagasse com prata, e quem está recebendo suspeitasse que a minha prata tem uma adulteração, ou cobre, ou bronze, ferro, algo do tipo, para pesar, ele chamaria um especialista, me levaria no lugar que tem mármore, e esse lugar seria o templo. E ele pegaria essa prata na mão, jogaria essa prata para cima, a prata bateria no mármore, e essa prata faria um tiquinindá inconfundível no mármore. O especialista que tem um ouvido aguçado diria: Docmus é prata, é verdadeira.
Ou ele diria, não docmus, não é prata, não é verdadeira. Diferentemente do Hernando Dias Lopes, que aplica para serviço, para trabalho. Se a prata fosse verdadeira, o especialista diria, docmus, é prata, é verdadeira. Se tivesse adulteração, algo do tipo, ele diria, não docmus, não é prata, não é verdadeira. O que nós aprendemos é que uma igreja verdadeira, é que um cristão genuinamente aprovado, verdadeiro em Cristo, a gente conhece ele pelo que sai da boca dele. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que é abundância no coração. Quem é você no momento da aprovação? Em outras palavras, Paulo está querendo dizer para Timóteo o seguinte: vai chegar o dia, e esse dia chega para todo mundo, que você vai se deparar com a ingratidão de muita gente. Vai chegar o dia que talvez você vai trabalhar e fazer tanto e vai se sentir desassistido. Você vai ser tentado a parar, como a gente é tentado a parar constantemente. Você pode ser abandonado por muitos. Como ele escreveu, só Lucas está comigo. Você pode estar encerrando a sua jornada sem uma capa para o frio, dentro de uma masmorra, fria, sozinho. Você pode estar convivendo com a ingratidão, pelo abandono, pela injustiça dos homens. Só que lembra disso. Quando a prata está subindo, não é sinônimo de aprovação. Em outras palavras, ele está dizendo, entrar em Éfeso e dar testemunho de Cristo, ver sinais, prodígios, maravilhas, pode ser glorioso, mas não significa aprovação. Dar testemunho de Cristo em Jerusalém lotada, defender a causa de Cristo entre fariseus e saduceus pode ser glorioso, mas isso não significa aprovação. Deixar um legado de igreja implantada em Corinto pode ser glorioso, mas isso não significa aprovação. Quando tudo está indo de vento em polpa, é glorioso, mas isso não significa aprovação. Isso aí é prata subindo. A moeda vai subir, a prata vai subir, mas ela também desce. Nós só vamos saber se somos verdadeiros ou não no dia que ela desce e toca no mármore. Porque é nesse dia que a prata toca no mármore, é o dia que você vai estar dentro de uma masmorra, querendo desistir de tudo, querendo entregar o cargo que o Senhor te deu, querendo abrir mão do ministério que o Senhor te introduziu, cansado da caminhada, querendo abandonar tudo e todos e querendo abandonar até a fé. Mas como um bom crente, até para desistir a gente ora, até para largar tudo você ora. Aí você vai para o quarto de oração, como Jesus ensinou lá em Mateus 6. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Aí talvez você está me assistindo, você está dizendo assim, eu quero desistir de tudo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais liderança, eu não aguento mais cuidar de gente, o povo é problemático, eu não aguento mais, eu quero desistir de tudo. Mas entra no quarto, ora primeiro. É isso que Paulo está dizendo. A prata vai subir, mas ela vai descer. E quando ela tocar no mármore, é que ela vai fazer o barulho de aprovado ou não. Aí você foi orar e não tem palavra. Vem as lágrimas. Você quer desistir. Mas o Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, intercede diante do Pai. Diz, Pai, ele não quer desistir não. Ele só está cansado. Eu não estou querendo abandonar não. Socorre ele. Derrama bálsamo sobre ele. Ajuda ele. Da eternidade, o especialista grita, docmus, é verdadeiro,
é aprovado, é meu. Jó perdeu tudo. Filho, rebanho, tudo. E quando todos estão esperando que ele vai blasfemar, que ele vai desistir, que ele vai amaldiçoar, ele levanta as mãos e diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Da eternidade, ouve-se um grito: Dóquimos, Dóquimos. É verdadeiro, é aprovado, é meu. A caminhada pode ser árdua, mas vale a pena sofrer como um bom soldado de Cristo. A caminhada pode ter espinhos, mas não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desista daquilo que o Senhor confiou para você. Pastor, eu sou um diácono, eu cuido das crianças. Pastor, eu cuido do louvor. Faça com excelência aquilo que Deus te confiou. Pastor, estou cansado. Continua. O Espírito de Deus te ajudará. O Espírito de Deus te dará graça. E vai cumprir aquilo que Paulo diz. Eu batalhei o bom combate. Eu acabei a carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo: eu trilhei o meu caminho, eu não fiquei pela metade, eu não desisti na metade, eu terminei a carreira, eu guardei a minha fé, e a coroa da justiça me está guardada, não só a mim, mas também tantos quantos aqueles que terminarem e guardarem a sua vinda. Persevere naquilo que Deus te entregou. Invista em gente, acredite em pessoas. Acredita naquela pessoa na sua família que ninguém quer acreditar. Pastor, irreversível, não tem jeito. Continue orando, continue crendo, continue trabalhando. O nosso serviço não é vão no Senhor. É um ano que se termina, que está encerrando. Que você possa encerrar convicto que o Senhor te chamou. E que nenhum dos seus esforços será vão no Senhor. Deus te abençoe. Pai, eu oro pela tua igreja. Oro pelos teus filhos. Abençoa, continua abençoando pastor Edmundo, a casa dele, a igreja que está sobre os seus cuidados. Que nós possamos perseverar, ó Deus. Que nós possamos ser fiéis ainda mais. Que nós possamos trilhar o caminho da verdade. Que nós possamos estar inteiramente entregues àquilo que foi nos confiado. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora, que não pôde estar no culto presencial por alguma limitação. Eu oro por aqueles que estão aqui, ó Deus, essa noite, que talvez entraram pensando em desistir, pensando em parar. Pai, no nome de Jesus, dá força, dá graça, derrama o teu bálsamo sobre o coração dessa pessoa. Acalma o coração do teu filho, acalma o coração da tua filha, no nome de Jesus. Que eles possam entender que vale a pena servir, que vale a pena cumprir o ministério, cumprir o chamado, cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. Eu oro em nome de Jesus. Você não vai parar. Você não vai ficar pelo caminho. Você não vai desistir. O Espírito Santo te ajudará. O Espírito Santo te dará graça para você encerrar a sua jornada. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Deus te dê um final de semana abençoado, uma semana de paz que se inicia. Que você não desista daquilo que o Senhor colocou em suas mãos.